Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula nossa relacionada ao assunto do Maquiavel e desta feita eu venho falar com vocês sobre dois temas bem utilizados por ele na sua obra O Príncipe, que é a virtude e fortuna. Virtude vem do latim vir, varão, designa o agir propriamente viril, varonil, ou seja, tudo que vem de uma deliberação madura e atenta de como agir. É a capacidade de leitura de mundo e de estabelecer um plano de ação que seja capaz de mudar essa realidade. Trata-se da capacidade do príncipe em controlar as ocasiões e acontecimentos do seu governo, das questões do principado. O governante, com grande virtude, constrói uma estratégia eficaz de governo, capaz de sobrestar as dificuldades impostas pela imprevisibilidade da história. Destaca-se também a estabilidade requerida por Maquiavel. A virtude seria uma forma de manter a paz e estabilidade do principado. Virtude é um reconhecimento prático, técnico da realidade efetiva das coisas. Não há restrições ou não deve importar-se em incorrer na infâmia religiosa dos vícios necessários para o seu governo. Não obedece aos preceitos da moral piedosa tradicional. Não compete ao governante conduzir os assuntos de governo, conforme a deontologia tradicional, mas conforme apenas a virtude. A virtude não se importa com aspectos da compaixão e benevolência da tradição moral cristã. A virtude, como visto, é uma figura utilizada para representar a liberdade, o livre-arbítrio do governante em relação à imprevisibilidade e determinabilidade da história. Portanto, se vê claramente em Maquiavel o espaço da liberdade em seu modelo, restringindo, contudo, a moralidade e o pensamento medieval. Isto é, a virtude representa um conceito diverso de liberdade de arbítrio do pensamento tradicional. Agora nós vamos ver um pouco relacionado à fortuna. A fortuna é fácil de entender, é o acaso, a sorte, favorável ou desfavorável. É o mundo social, o palco onde entram em gládio toda sorte de forças, indivíduos e grupos em prol de um objetivo específico. Diz respeito às circunstâncias, ao tempo presente e às necessidades do mesmo, a sorte individual. É para o filósofo a ordem das coisas em todas as dimensões da realidade que influenciam a política. Observa-se que a fortuna não pode ser vista como obstáculo ao governante, mas um desafio político que deve ser conquistado e atraído. Representa uma deusa grega, uma mulher que, segundo Maquiavel, escolhe entre os mais viris como maior virtude aquele que vai conquistá-la. Não deve ser evitada ou ignorada pelo príncipe, pois é inevitável e sempre presente, mas deve ser conquistada pelo mesmo. O príncipe não pode depender dela, contudo, deve fazer da mesma sua aliada, controlá-la não através de uma força imoderada ou impensada, mas através da habilidade e flexibilidade política. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a relação entre essa virtude e fortuna, de acordo com Maquiavel. E para ele,
Metade de nossas ações é governada pela fortuna e metade pela virtude. A virtude é a capacidade do príncipe para ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para agarrar e dominar a fortuna. O governante virtuoso é aquele cujas virtudes não sucumbem ao poderio da caprichosa e inconstante fortuna. Uma combinação entre virilidade e natureza animal. Assim, o político com grande virtude observa na fortuna a probabilidade da edificação de uma estratégia para controlá-la e alcançar determinada finalidade, agindo frente a uma determinada circunstância, percebendo seus limites e explorando as possibilidades perante a mesma. O príncipe que vive despreparado em função da fortuna apenas atrairia desonra e fracasso, mas o de virtude procura utilizá-la, controlá-la da tal forma que ele possa ser útil. Ele, o governante, tem a capacidade, através da virtude, de superar, controlar as ocasiões e acontecimentos do seu governo, construir uma estratégia capaz de conquistar a fortuna, estratégia principalmente regrada pela flexibilidade política. Assim, metade do que vivemos se deve à sorte ou azar, à fortuna ou infortúnio, e a outra metade tentamos a duras penas que resulte de nosso empenho, de nossa tentativa de pôr ordem, nossa ordem, na bagunça do mundo.